Salve humanidade, eu sou Michel do canal Filosartes e hoje eu venho aqui falar que a palavra liberdade, a busca pela liberdade, tem sido um conceito amplamente usado para causar conflitos. Isso não sou eu que estou dizendo, já está no pensamento descrito em Eros e Civilização, ou Eros e Sociedade, de Herbert Marcuse. Você pode procurar para saber. E sobre esse conceito da liberdade sempre abranger formas de conflito, estamos vendo hoje no que está acontecendo no cenário das guerras mundiais, nos panoramas de vários conflitos. E uma das obras que mostra muito bem isso é Shingeki no Kyojin, o famoso Attack on Titan para os famosos fãs, né? E sobre fãs, inclusive, antes de adentrar na parte que eu quero descrever sobre a identidade psicológica que é muito intrínseca nessa obra, eu vou falar um pouco sobre o fã, né? Que acaba reduzindo muito a obra, criando expectativa nos autores, nas autoras, quando essas obras entram em dimensões antes de serem finalizadas, como aconteceu com o Isayama, ao dar muito ouvido, né, para a fanbase, fanservice, né, tudo mais aí, como que ele foi se sentindo muito oprimido ali e criando algumas formas que agora tá todo mundo falando, ai, não me serviu, não foi para mim esse final. Eu acabei de assistir o final recentemente porque não tive muito tempo, mas tá aí uma das premissas que eu gostaria de falar com vocês. Um desses problemas que a gente pode ver sobre como que a gente está buscando muita significância, muito significado em obras de arte, veja só. A gente pode encontrar, por exemplo, na fala que eu vou colocar aqui um lance do vídeo para vocês, de Levi, quando ele pega ali o garoto que estava assaltando, fala que é da família, e depois o garoto pega as moedas dele, aí começa toda a confusão. De onde que o Levi tinha moedas para comprar em Marley, se ele vem da Ilha Parades, e como que eles têm esse dinheiro? Aí tem que colocar uma frasezinha que senão o fã surta, que é, ainda bem que os Azumabito, sei lá quem, deram essas moedas pra gente, né? あそこ。E não só isso, veja, tem toda a explicação sobre de onde que é a origem dos titãs. Isso a gente não vê só em Attack on Titan não, tá? Várias obras de arte, sempre tem que explicar um panorama científico para agradar o fã ocidental, que senão ele acha que, ai, sumiu. E a gente não vê isso só em fãs não, a gente vê canais criados para explicar a ciência, porque que não é totalmente científico ali dentro da base, dentro daquela obra. Gente, é uma obra de arte, a pessoa, se ela quiser escrever o que ela quiser numa obra de arte. E outra coisa sobre isso de obras de arte que fica muito falho na nossa mente, nos problemas que a gente cria, tem a ver muito sobre a questão do que é colocado dentro de Shingeki no Kyojin, que é para falar sobre guerras, tragédias, sobre como a guerra está intrínseca, a violência é intrínseca do ser humano, e as pessoas começam a falar que o autor é genocida, que ele tem ideias genocidas, que ele não poderia fazer um final daquele jeito, colocando o Isayama totalmente em conflito e se sentindo depressivo, não sabendo por que ele fez aquilo, não querendo nem mais escrever, sendo que é uma obra de arte, gente. Obra de arte, a pessoa coloca o que ela quiser. Quando a pessoa quer problematizar coisas sobre a sexualidade, coisas sobre o planeta, sobre o cosmos, são obras de arte para fazer a gente pensar, não que a pessoa é colocada naquilo como uma grande coisa. Aí sim entra como que esses pensamentos, né, de genocídio mundial, de desterritorialização, de complexos da mente, vai se atrelando às personagens, principalmente ao Eren. Eu começo a perceber que Eren Yeager carrega em si um problema da esquizofrenia. É muito claro para mim, como psicólogo, e como psicólogo que tem lá sua especialidade em saúde mental, trabalho nessa área,
Isso fica muito explícito nas seguintes cenas, observe isso. A gente vê que Eren, depois de todas as suas perdas, né, da perda da mãe, perda da família, perda da sua comunidade, da sua sociedade, e ele vai ficando cada vez mais abalado e com um grande poder dentro dele de transformação, ele entra no território fragmentado da mente. Uma coisa que não é muito observada, né, para nós que sempre está na observação da neurose, das obsessões, é como que a pessoa fragmentada do seu ego, o esquizo, ele parte de um pensamento violento, de uma tendência à violência, por causa da sociedade que o vai violentando primeiramente. Em suma, o esquizo, ele é uma pessoa, né, como nós, ele busca ser amado, compreendido, só que desde a Revolução Industrial, digamos assim, da Revolução Científica, e cada vez mais tecnologia, e busca pelo trabalho, pela riqueza, pela grandeza que o capitalismo tenta impregnar na gente, as pessoas esquizofrênicas, elas sofreram uma ruptura também da sociedade, não só do seu ego. Elas, sofrendo essa ruptura da sociedade, são violentadas o tempo inteiro. São excluídas de sua família, são colocadas em clínicas, e ali muitas perecem ou ficam com um transtorno muito pior, a ponto de se tornarem catatônicas de tantas medicações pesadas. E assim, a pessoa esquizofrênica, né, que passa por esse sofrimento mental, sofrimento agora, né, atual, com a era moderna, né, pós-revolução científica, antes ela era vista como uma pessoa revolucionária, ela era colocada em clérigos, em coisas religiosas, porque era vista como uma pessoa que conseguia abranger uma visão sistematizada para criar novos sistemas para a humanidade, uma pessoa que conseguia enxergar além, conseguia desenvolver uma forma artística em sua mente. E toda vez que a gente vê o Eren se perdendo na mente, com infindáveis memórias sendo atravessadas do seu pai aos outros portadores do Shingeki no Kyojin antes dele, de Irma e Fritz também, que buscavam a liberdade através do amor, esses fragmentos, eles entram muito dentro da teoria que a esquizoanálise propõe, por exemplo, a psicologia analítica também, que é sobre como a pessoa que sofre esse fragmento, muitas vezes é mais por uma ruptura do amor, uma perda do amor, por passar necessidades, antes mesmo do que aquela famosa premissa que a gente ouve hoje em dia, né? Nas mídias capitalistas, que é por uso de drogas, é por uso de substâncias. Claro que isso pode entrar até em alguma porcentagem, mas a maioria do que acontece com a pessoa esquizo foi mais por causa da perda de um grande amor, por passar fome, por sofrer, né, por outros problemas que a sociedade impõe. E cada vez mais que essa pessoa esquizo passa por essas violências, mais ela tem de um pensamento explosivo. Só que esse pensamento explosivo, ele geralmente é colocado só naquele imaginário e no discurso da pessoa. Ela não entra sempre no frenesi de querer destruir alguma coisa. Muitas até se isolam e ficam porque não é compreendida pela sociedade, entende? Pois bem, onde entra essa tal da esquizoanálise? Ela percebe que a depressão é um agente de poder, uma forma do Estado controlar, o Estado e as empresas, tá? De controlar a sociedade. E nisso, nessa forma depressiva, nessa forma neurótica de agir como depressão, a gente começa a desejar a nossa própria repressão, que é quando a gente serve como agente, como engrenagens de controle para que se mantenha o Estado e os status assim como estão. E isso é o Édipo em todos os lugares. E para desestruturar esse ego edipiano que está formado na casa, nas famílias, nas escolas, nas universidades, na forma de trabalho, é preciso buscar matar o Édipo e não o pai, que seria o outro, né? As formas do outro, as formas de diversidade. Tentar destruir o Édipo é uma forma de buscar a liberdade explosiva. E para a gente conseguir essa instância, a esquizoanálise de Deleuze e Guattari propõe que a gente aprenda com o esquizofrênico e não excluir aqueles que têm o transtorno de esquizofrenia. Inclusive a palavra transtorno é usado para falar sobre a transformação que fica retornando, um transtorno.
e não uma transcendência, que seria como a gente poderia ver novamente refazendo as esferas da mente com as ideias esquizoides e de liberdade. Vou deixar num vídeo, em algum card aí, em algum lugar aqui, sobre o professor Jorge Bichuete, como ele fala sobre como que o desejo opera, como o desejo é livre e não é uma forma traumática e traumatizante. Grande Jorginho, mestre e mentor aí que eu tive na minha formação. Então vou deixar linkado um dos vídeos aqui e vamos continuar falando sobre como desestruturar Édipo através da nossa mente esquizo e desejante. Vencer Édipo é preciso, pois a edipinização é um movimento fascista, é aquilo que coloca na nossa mente que tudo deve ser igual, tudo deve ser parecido para todos, as minorias devem se tender às maiorias. E a desestruturação do Édipo, enquanto organização mental das nossas neuroses, através do movimento esquizo da liberdade, cria uma política de liberdade. E assim a gente pode erguer novas estruturas antifascistas que colocam as diferenças, né? Qualquer diferença como movimento, não só a organização da sociedade como forma de trabalho, mas também a dança, a poesia, a arte, coloca isso tudo que pode erguer nossas memórias, criar cultura, criar formas de afeto que a gente possa ver o outro como um braço a se apoiar e não como alguém a se guerrear. O desejo é livre e é capaz de criar novas formas de ver o mundo. Ele é capaz de se estender a multiplicidades, de entender que somos múltiplos e não somente uma espécie de indivíduo individualizado. Estamos à busca da individuação, aquilo que mostra a nossa capacidade singular, aquilo que tem diferente de cada um e que possa fazer uma manutenção sadia da sociedade, ou seja, curar de nós mesmos, curar a humanidade da sua precária individualização. Assim, o desejo cria conexões, redes de apoio. O desejo é revolução explosiva. E ele é Eros e Dionísio, uma forma de viver, uma forma de buscar a vida, apesar da nossa tragédia. A tragédia em si também é vida. É uma forma da crise se desterritorializar de tudo aquilo que nos coloca em caixas pesadas, de formas do que sou eu, para colocar a gente em blocos de revitalidade. O desejo sempre é livre, revolucionário, explosivo. O desejo é Eros e Dionísio. E com essa premissa sobre a busca pela liberdade, que pode ser conflitos, assim como Eren criou, e assim como Eren também estava sofrendo, assim como todas as pessoas que estavam ao seu redor sofreram, eu quero trazer essa premissa para a gente poder entender as estruturas esquizoides, além da esquizofrenia como um transtorno de saúde mental, mas como um rompimento, um fragmento da estrutura capitalista para que a gente possa revolucionar nós mesmos, criar espaços ambientais saudáveis, espaços culturais, para que a gente possa criar espaços singulares, onde que a gente possa mostrar nossas capacidades físicas, mentais, espirituais. Esse é o desejo de liberdade. Esse era para ser a premissa. Assim como quando Armin fala para Eren por que ele desistiu do seu amor, mas já estava todo traçado naquele plano, era para mostrar justamente a capacidade de transformação e revolução, além da guerra e os conflitos que a humanidade sempre causa a si mesma, para sempre ter uma manutenção do poder. Para finalizar esse vídeo, falando uma parte simbólica ali que tem, no finalzinho de toda aquela obra, né, do Shingeki no Kyojin, um símbolo que me chamou muita atenção é aquele menino ali quando ele vai para a árvore onde que tudo começou e tudo vai começar de novo, o ciclo que se inicia e se repete. Um menino com um cachorro, parece que eu já vi esse símbolo em algum lugar, alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Um menino com cachorro? Já vi esse símbolo. Eu quero falar sobre isso ainda futuramente, porque as obras culturais, elas atravessam símbolos frequentes, muito comuns em coisas que já vêm de estudos de ordens anteriores. Então, assim, apesar que a ciência moderna tenta desfazer da linguagem da espiritualidade, eu quero colocar nesse canal o que conecta todos os estudos, né, esotéricos com S, tá? Não com X,
Se quiser saber sobre isso, pesquise. Sobre como esses símbolos estão atrelados sempre na linguagem, seja em One Piece, seja em Naruto, seja na obra que for. Inclusive eu quero fazer um vídeo que fala muito sobre essa conexão simbólica da alquimia, da psicologia junguiana em Fullmetal Alchemist. Esse vai ficar pra frente. E uma coisa que depois eu quero conectar esse vídeo futuramente também com One Piece é como que Shingeki no Kyojin, One Piece e outras obras estão falando sobre o estrangeirismo, o quão é importante a gente conversar com estrangeiros, abrir as fronteiras, ou seja, né, o movimento esquizo de liberdade, de abrir as fronteiras para conversar com o estrangeiro, aquilo que no caso em Attack on Titan mostra que é difícil, né, essa linguagem, é muito verticalizada a violência, mas que o One Piece já está buscando uma abertura para isso, sobre como o estrangeirismo, os estrangeiros são importantes para manter a cultura nessa antropofagia gigantesca de se absorver na cultura do outro e não ficar falando que ele está só roubando cultura, não sei o que, mas o quão é importante a gente estar nessa grande feijoada que é a humanidade. Então valeu aí, se curtiu, curte, se quiser comentar, comenta. Tô nem aí com esse negócio do YouTube, mas é isso. Valeu!